Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Meu nome é Luciana Versão. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Contar. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal maravilhoso e faça parte desse canal que tem como objetivo incentivar a literatura infantil, infanto-juvenil brasileira. E para a gente incentivar alguém, a gente tem que conhecer, né? Como que eu vou dar paixão, dar tesão para uma história se eu não conheço essa história? Fica difícil. Então, nada melhor do que a gente se armar de histórias para contar. E sempre contar com um olhar crítico. Um olhar crítico para ver aonde a gente quer chegar. Porque olhando para o passado, a gente consegue ver da onde começaram os ranços, começaram a poluir o inconsciente coletivo, o imaginário popular brasileiro. Onde começaram a engessar assim, algumas ideias erradas, equivocadas, que continuam reverberando até os dias de hoje. Para isso, vamos para uma viagem não muito fácil, confesso para vocês que não é muito fácil o livro que eu vou falar hoje. O livro que eu vou falar hoje se chama Contos Populares do Brasil. Deixa eu mostrar para vocês. Essa capa marrom não diz muita coisa, mas aqui é a capa da primeira edição. Quero ver se dá para entender aqui, dá para ver certinho. É uma edição de 1885. Brasil com Z, meus caros. Z. E o que eu posso falar? Vou mostrar aqui a imagem do Silvio Romero. Esse aqui é o Silvio Romero, o autor do livro. Se vocês quiserem saber sobre a história, o contexto histórico que está inserido esse livro, que é o final do século XIX, vocês assistam na descrição aqui desse vídeo, tem um link lá embaixo que é pro De Olho na História, aonde eu conto toda a história, né, o que aconteceu, o contexto histórico e o contexto histórico também da educação no Brasil, tá? E a formação, como que surgiu a literatura infantil brasileira neste país. Porque você sabendo como surgiu a literatura infantil brasileira, você vai ver que as pessoas que, por exemplo, começaram em 1920 e tal, que vieram, que eram crianças nessa época do final do século XIX, eles tiveram essa inspiração dessa época. E assim como os da década de 40 foram influenciados pelos da década de 20 e assim por diante. A gente não nasceu e pluf. Não, a gente vem com camadas antigas, com resquícios das coisas antigas. Por isso a gente tem que ter um olhar crítico, entendeu? E recortes, por favor, vamos ensinar nossos filhos, nossos alunos, nossas crianças interiores a recortar. Sim, porque se você não tem nenhuma criança por perto, você não é professor, você não é pai, nem mãe, nem tio, nem tia, leia literatura infantil brasileira para sua criança interior. Você vai refletir, você vai rever o que você achava naquela época. Porque os psicólogos sabem falar melhor que eu, mas o que acontece na infância da gente repercute pro resto da vida. Então é isso aí. Chega de delongas e o livro de hoje é Contos Populares do Brasil. Nessa época, vou só falar superficialmente. Eles eram chamados, o Silvio Romero era chamado de folclorista. O que ele fazia? Ele coletava lendas, histórias, tanto dos povos indígenas, quanto dos negros e quanto dos mestiços. O Silvio Romero, ele era professor. Vou repetir isso. O Silvio Romero era professor, o que é gravíssimo, gente, do Colégio Dom Pedro II, tá? Muito difícil. Por que que é difícil?
Vamos ler um pouco do prefácio desse livro. Segurem-se, sentem-se nas cadeiras para não cair, tá? Bom, vamos lá. Reparem, tá? Eu vou ler um pouco e a gente comenta junto. Introdução de nossa poesia e de nossos contos populares. Portugueses, índios, africanos e mestiços. Tá escrito aqui, gente, tá? Nada disso eu vou inventar porque vocês precisam saber o que era ensinado para as crianças da época. Indicar no corpo das tradições, contos, cantigas e costumes e linguagem atual do povo brasileiro, formado do concurso de 3 raças que há 4 séculos se relacionam. Indicar o que pertence a cada um dos fatores, quanto muitos fenômenos já se foram embaralhados, né? Claro, confundidos, amalgamados, quando a assimilação de uns por outros é completa aqui, incompleta ali, não é coisa, eu falava coisa, tão insignificante como à primeira vista pode parecer. Verdade, porque tá tudo misturado, né? Já estava tudo misturado naquela época. Começamos pela poesia. Quais são aí os agentes criadores e quais os transformadores? O agente transformador por excelência tem sido entre nós o mestiço, que por sua vez já é uma transformação. Ele, porém, tem por esse lado atuado também como autor. Os criadores são diretos e indiretos. E são as 3 raças distintas e o mestiço. Mas será verdade que os selvagens... Aí começa, tá? E os africanos possuem uma poesia que haja passado às nossas populações atuais? Nós o cremos, mas eis aí a grande dificuldade. Fala-se muito de uma decantada poesia dos índios dos 3 primeiros séculos da conquista. Poucos são os fragmentos coligidos. Ainda pior é o que se tem dado com os africanos. Demais, os hinos líricos e épicos cantados pelo povo brasileiro são vazados nos moldes da língua portuguesa pura e extrema. Então, a valorização, né, do português em detrimento dos indígenas, das histórias indígenas e das histórias africanas. Como marcar o veio negro e vermelho em canções que afetam uma só forma? As dificuldades abundam. Incontestavelmente, o português é o agente mais robusto de nossa vida espiritual. Devemos-lhes as crenças religiosas, as instituições civis e políticas, a língua e o contato com a civilização europeia. Aí já vem aquele ranço de colonizado e colonizadores, né, gente? Na poesia popular, a sua superioridade, então aí vamos lá, ó, a superioridade do europeu, isso estudado na escola, tá? Como contribuinte é, portanto, incontestável. Pertence-lhe entre nós todos os romances cavalheirescos, tá? São ainda obra sua a maior parte das canções soltas e quadrinhas, que em Sergipe tem significativo nome de versos gerais. Agora, gente, é aqui que eu queria chegar, para vocês verem como, sim, o racismo é estrutural. Sim, os indígenas e os africanos estão sofrendo isso há 1885, esse livro, só lembrando. A relação da raça superior, tá escrito aqui, não estou inventando, com as 2 inferiores tiveram 2 aspectos principais: relações meramente externas, em que os portugueses não poderiam, como civilizados, modificar sua vida intelectual, que tendia a prevalecer, e só poderiam contrair um ou outro hábito e empregar um ou outro utensílio na vida ordinária. Então, ele acha que os portugueses não aprenderam nada com os indígenas e os descendentes, né? E nem nada com os africanos. Atestado de burrice ele quer também? Bom, vamos lá. Relações de sangue tendentes
a modificar as 3 raças e formar o mestiço. Eu queria falar para vocês, aqui vocês já viram que tá falando da superioridade, então uma criança lendo isso, que o branco é superior, que o português é superior, que o indígena e o africano não são nada e tudo mais. Vai falar também aqui, agora eu não vou mais ler porque senão ia ficar muito longo esse vídeo. Eu queria mostrar para vocês que isso aqui é um documento, tá, histórico. E o que acontece? Chegou uma época que vieram tantos escravos negros para o Brasil, que os portugueses, porque estavam no Brasil, né, começaram a ficar com medo dos negros. Tem texto aqui, daqui a pouco eu leio. E ficaram com medo e começaram aquela coisa terrível, que é o embranquecimento da população negra. Sim, foi feito no Brasil. Eles começaram a trazer imigrantes e incentivar que os imigrantes europeus transassem com as negras para deixar a população mais branca, ou mestiço. Eu vou achar essa parte aqui e eu já falo para vocês. Ó, eu vou falar mais ou menos o que tá falando aqui, tá? Vou ler, quer dizer, não vou falar mais ou menos, vou falar tudo que tá falando aqui. A ordem religiosa, política, jurídica e social são entre nós obra europeia. É inútil comentar a influência da ação combinada dessas instituições sobre o desenvolvimento de um povo. Os índios não são credores somente do influxo de seus areitos ou ieroquis e de suas lendas, o uso de muitas plantas medicinais, o emprego de muitas indústrias rudimentares de jiquis, jererés, tapitis, urus, a manipulação de algumas substâncias comestíveis, como carimã, tapioca, devemos aos selvagens. Muitos outros usos e costumes, e até crenças fantásticas como a da caipora passaram à nossa população atual. É verdade, porém, que as lendas de Sumé, Jeropari e Tamandaré perderam-se e o nosso povo as ignora. A raça africana tem tido no Brasil uma influência enorme, somente interior à importância da portuguesa. Penetrou em nossa vida íntima e por ela moldou-se em grande parte a nossa psicologia popular. É fácil compreendê-lo. A raça africana entre nós conta-se também como raça invasora. E este fato merece atenção. Invasora, se eles forem escravizados, chega a hora que me dá nervoso. O europeu julgou-se fraco para repelir o selvagem e para o amanho das terras. E recorreu ao auxiliar poderoso, o negro da África. Então, o europeu não se via forte o suficiente para dominar os índios, tá? Porque eram muitos indígenas no Brasil naquela época. É absurdo que fazem com o indígena até hoje no Brasil. Mas, então, o que eles resolveram? Resolveram auxiliar poderoso, o negro da África. Ao passo que o índio, em diminuto número, aliás, não excedente talvez a 1 milhão, tornava-se improdutivo, fugia, esfacelava-se e morria durante mais de 3 séculos, chegavam as levas de africanos, robustos, ágeis e domáveis, que vinham desbravar as terras, fundar as fazendas e engenhos, construir as cidades e viver no seio das famílias coloniais. Então, o indígena não aceitou, né, ser escravizado, ele se matava, tal. Então eles resolveram trazer os negros africanos escravizados. A diferença é enormíssima, só um caboclista inconsciente poderá negá-la. O índio foi um ente que se viu desequilibrado e feneceu. O negro, um aliado do branco que prosperou. Vejam como a invisibilidade do índio hoje em dia e pensem nisso aqui. Feneceu. O indígena feneceu. E o negro, um aliado do branco que prosperou. A
Acresce que o número de africanos transportados ao Brasil durante mais de 300 anos foi muito superior à população cabocla primitiva. Computam-se aqueles em milhões, e esta gente válida e fecunda prosperou na América. O próprio fato da escravidão serviu para dar ainda mais vinculá-la ao branco. As escravas, e raro era o colono que não as tinha, viviam no seio das famílias do serviço doméstico. Daí o cruzamento natural. Apareciam os mestiços e os novos laços se criavam. Os negros trabalhavam na roça, produzindo o açúcar, o café, de todos os gêneros chamados coloniais, que a Europa consumia. Só por esses três fatos, a escravidão, o cruzamento e o aconchego doméstico e o trabalho, é fácil aquilatar a imensa influência que os africanos tiveram na formação do povo brasileiro. A escravidão operou como fator social, modificando nossa psicologia, nossos hábitos e nossos costumes. Habilitou-se, por outro lado, a rotear as terras e suportar em descanso as agruras do clima. Desenvolveu-se como fator econômico, produzindo nossas riquezas, e o negro foi assim um robusto agente civilizador. O cruzamento modificou as relações do senhor e do escravo, trouxe mais doçura aos costumes e produziu o mestiço, que constitui a massa da população e a beleza da nossa raça. Ainda hoje, os mais lindos tipos de nossas mulheres são essas moças ágeis, fortes, morenas, de olhos e cabelos negros, em cujas veias, por certo, circulam já bem diluídas gotas de sangue africano. Então aí o machismo, a objetificação da mulher negra, o conceito de mulata, tá tudo aqui, ó, ensinado na escola. O negro, aqui, ó, ainda hoje, já tá aqui. O escravo foi todo o nosso passado e até pouco era todo o nosso presente. A costa da África civilizou o Brasil, disse um de nossos homens de Estado, e disse uma verdade. O negro influenciou-nos toda a vida íntima, e muitos de nossos costumes foram por eles transmitidos. Basta lembrar, por exemplo, a cozinha genuinamente brasileira, a cozinha baiana é toda africana. Muitos de nossos bailados, danças e músicas. Haviam outros meios de utilizar o negro sem aviltá-lo. O índio, por seu lado, foi também muito cruelmente tratado, e é admirável que nessas condições não tenhamos aqui guerras de raças. É verdade. O tanto que sofreu o negro, o tanto que sofreu o índio, para você ver como o racismo, essa coisa que eles inventaram de miscigenação, mas para embranquecer o país, começou a enfraquecer os movimentos, tanto negros quanto indígenas. Porque daí já se misturaram, eu sou mais branco que você, eu sou mais branco, ou indígena falando assim, eu sou mestiço, eu sou cafu, sei lá, como que fala. Mas então isso daí foi tudo feito, pensado para enfraquecer. Foi feito para enfraquecer o negro, para enfraquecer o indígena. Então é muito mais maquiavélico do que a gente pensa. Hoje em dia a gente fala diversidade, união das raças, tá? Mas foi feito com muito sangue indígena, muito sangue negro, tá? Então vamos lá, continuar o objetivo desse embranquecimento do Brasil. De tudo que havemos dito, é fácil a conclusão. Das três raças que constituíram a atual população brasileira, a que um rastro mais profundo deixou foi, por certo, a branca. Segue-se da negra e depois a indígena. À medida, porém, que a ação direta das duas últimas tende a diminuir, o objetivo deles era que os negros e os indígenas tendessem a diminuir com o aumento dos mestiços. Olha lá, ó. Com o internamento do selvagem e a extinção dos negros. Li errado. Vamos de novo.
Olha qual era o objetivo dele, gente. De tudo que havemos dito, é fácil a conclusão. Das 3 raças que constituíram a atual população brasileira, a que um rastro mais profundo deixou foi, por certo, a branca. Segue-se a negra e depois a indígena. À medida, porém, que a ação direta das 2 últimas tende a diminuir, claro, aumentando o número de mestiços, então tem de diminuir a ação do indígena e do negro, do africano. À medida, porém, que a ação direta dessas 2 últimas tende a diminuir com o internamento do selvagem e a extinção do tráfico negreiro, a influência europeia tende a crescer. Com a imigração e pela imigração dos europeus, né? Então eles deixaram os negros ou os indígenas interno presos em aldeias, em espacinhos pequenininhos, que eles estão lá até hoje, né? Os que sobreviveram. E com a extinção do tráfico negreiro, começaram a incentivar a vinda de europeus. Para quê? E pela natural tendência de prevalecer o mais forte e o mais hábil. Depois de escravizar negros, porque não tinha força para colonizar o Brasil, de tudo mais. Vai dizer que é mais forte e mais hábil. É o mais cara de pau, né? Gente do céu. O mestiço é a condição dessa vitória do branco, fortificando-lhe o sangue para habitá-lo aos rigores do clima. Vocês entenderam? Então eles queriam a criação de mestiços. Entende? Na cabeça deles, o branco iria vencer como? Se a população negra já estava em maior número, já estava com muitos negros. Embranquecendo, fazendo mestiço. Tá? Era o jeito do branco ganhar. Na visão deles. E o que acontece até hoje? O racismo continua estrutural nesse país. Só que ele é velado. Muitos dizem que não tem, mas está estrutural. Está na língua portuguesa. Está nas piadinhas. Está na fila de emprego. Com indígena, então, os indígenas estão se matando, gente. Bom, não vou falar muito. Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil hoje em dia, né? Com os indígenas, continua com os negros. Mas eu acho que agora tá mais que na hora de um grito de liberdade de verdade, assim. E para isso a gente precisa olhar para o passado e olhar o nosso bicho, nossos monstros de frente, entendeu? Então, vamos fazer recortes históricos, tá? Então, o machismo, o racismo, a valorização do que é clássico, do que é europeu, tudo fazia parte. Um nacionalismo meio que exacerbado. Então, vamos prestar atenção no que a gente vai ler, no contexto que a gente vai ler e tal. Qualquer livro.